tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Agradeço a quem está aí do outro lado conosco, né, assistindo essas aulas. Hoje a aula é ilusão de ótica, com a Marizinha, a professora Marisa Araújo. Lembrando que nós estudamos já sobre o olho humano, como que ele funciona, como que a luz chega no nosso olho. Vocês estão lembrando? Que vão lá sensibilizar aqueles fotorreceptores lá na retina, que por sua vez vai transformar aquilo em quê? Vai mandar para o nervo óptico um potencial elétrico que vai chegar no cérebro e o cérebro vai interpretar. Então, ver não é só com o olho. Estão lembrando que ver também é com o cérebro. Estudamos isso, damos as lentes, né? Algumas doenças visuais. Por que ilusão de ótica? Também aí é uma aula de curiosidade, tá? Vim trazer coisas interessantes para vocês. Por quê? Porque na ilusão de ótica, o cérebro ele é confundido, tá? Intencionalmente, às vezes a pessoa quer confundir o cérebro e faz aí um desenho que ele vai ter a ideia de que está acontecendo algo que na verdade não é real, tá? Então vamos ligar isso ao olho e ao cérebro, tá bom? Então vamos hoje compreender o fenômeno da ilusão de ótica e compreender que a visão é uma associação do olho com o cérebro. A gente enxerga com o cérebro também, né? O que é ilusão de ótica? Essa é a definição. A ilusão de ótica ocorre quando o sistema visual humano é iludido por algum fator, fazendo-nos ver uma coisa de modo diferente do que ela realmente é. Essa é uma descrição do professor de física Patrick de Almeida Pinto, tá? É a descrição que ele deu para a ilusão de ótica. As ilusões, elas se tornam divertidas, porque elas combinam dois tipos de elementos. Os elementos claros, que são aqueles que se percebe logo que se vê, eu bati o olho na imagem, eu já percebi um desenho. Mas tem alguns que são surpresa. Se você observar um pouquinho mais, você vai enxergar outra coisa, tá? Então, esses dois elementos, o óbvio e o da surpresa, que fazem aí se tornar interessante a ilusão de ótica. O conhecimento e o estudo sobre ilusões de ótica começaram, olha lá atrás, em 1915, com o cartunista W. Hill. Esse cartunista, ele publicou numa revista o seguinte desenho e ficou conhecido mundialmente. Quero que vocês observem bem esse desenho. O que vocês estão vendo? Primeiro, uma senhora ou uma velha, uma idosa? Podem esperar aí um pouquinho para vocês tentarem enxergar, tá? Tem pessoas que vão ver primeiro uma idosa, tem pessoas que vão ver primeiro uma mulher jovem e tem pessoas que só vão enxergar um dos dois, tá? Dei um tempinho para vocês verem. Vamos ver aqui. Olha, como é que você enxerga velha? Olha, o olho estando aqui nessa porção que seria a orelha da mulher jovem, o nariz aqui que seria a face da mulher jovem e a boca como se fosse o colar no pescoço da mulher, tá? Então vamos voltar atrás aqui. Olha, eu vi primeiramente a moça, mas se você olhar como se o colar fosse uma boca e aqui o nariz, você consegue enxergar uma idosa, tá? Segundo os cientistas, com que se relacionam essas percepções? Segundo eles, existem expectativas, conhecimentos, experiências que já estão gravadas no seu cérebro. Então, quando você olha aquele desenho, você já faz um julgamento se é velho ou se é novo. Então, são julgamentos baseados em experiências. Tem pessoas, às vezes, vou dar um exemplo aqui, você convive com sua avó diariamente, talvez por essa experiência você vai ver mais a idosa, tá? É nesse sentido, tá? E esse fenômeno é denominado percepção bioestável ou multiestável. Temos essas percepções
quando vemos figuras ou fotos que nosso sistema visual acaba achando muito ambíguo. O que é isso? Eu posso ver uma coisa ou outra. E aí o cérebro fica confuso, tá, gente? É para eu ver uma mulher ou é para eu ver uma moça? Tá? Então, é realmente uma visão dupla aí, de duplo sentido e ambígua, tá? Outra ilusão de ótica tem a ver com tamanho, olha só. Tem dois segmentos de reta aqui, se eu pegar uma régua e medir, tem o mesmo comprimento, mas só de colocar aqui essa seta abrindo ou fechando, o cérebro vai ter uma falsa impressão de que a reta AB é menor do que a reta CD, porque agora o cérebro não está apenas vendo, né, aquele comprimento, ele está associando também aí, olha, com a direção, e essa associação com a direção vai dar aí uma falsa impressão de que esse aqui é maior, tá? Então, esse tipo de ilusão, realmente, ele confunde o cérebro, tá? O cientista Louis Necker, ele apresentou em 1832 um dos mais antigos exemplos de ilusão de ótica envolvendo figuras bioestáveis. Olha só, aqui eu tenho um cubo, tá? Mas eu posso ver o cubo de outra forma, tá? Observe essas linhas pontilhadas. Nesse desenho, ele está aqui, ó, na direita, tá? E aqui, olha, já passou aqui para a esquerda. Dessa forma, dá a impressão que o meu olho enxerga que a caixa aqui está virada para cima e que eu colocaria o objeto, que eu colocaria o objeto aqui por cima. E nesse desenho, a impressão que o meu cérebro tem, não sei se é o que vocês têm, é que está virado para frente, eu colocaria o objeto por aqui. Então, só essa mudança de perspectiva já faz o seu cérebro ter essa visão ambígua aí. Eu olho dessa forma ou olho da outra forma, tá? Só de colocar um pontilhado, tá, gente? E aí, você tem esse cruzamento aí de pontos e arestas e seu cérebro fica alternando entre uma e outra, tá? Agora, eu quero que vocês observem. Vocês conseguem perceber o movimento? Essas sementes movimentando? Vamos dar um tempinho aí para vocês perceberem. Gente, os cientistas tentam explicar esses fenômenos, tá? Mas não se tem ainda uma certeza, é isso, tá? São especulações, tá, gente? Por exemplo, nesse caso aqui, vocês vão perceber que quem faz esse trabalho de ilusão de ótica usa muito repetições de cores, luminosidade, sombra, e isso confunde o cérebro e o cérebro interpreta como se fosse movimento, tá? Por esse jogo aí de sombra. Aqui vocês podem perceber que nós temos, vou usar a caneta aqui só para vocês verem rapidinho, tá? Não sei se vocês não estão enxergando daí bem. Olha, vou colocar aqui de amarelo, mas no desenho ele está em preto. Olha aqui. Tem uma sombra preta aqui, olha, em cada semente dessa. Elas estão em posições diferentes. Umas estão voltadas para um lado, outras para o outro, para cima, para baixo. Tem também uma borda branca, uma borda azul. Isso vai se repetindo, tem uma repetição, uma regularidade, tá? E faz, então, com que o seu cérebro confunda, tá? Interprete como movimento. Tem também uma outra explicação, que é que a gente faz micromovimentos no olho, imperceptíveis. E esse micromovimento dá aí, então, essa noção de movimento, tá? São tentativas aí de explicar o que acontece. Olha que interessante. Desenhos com grande regularidade, com grandes padrões que se repetem, né, ativam um bom número de neurônios receptores de movimento. Então você acaba vendo movimento onde não existe, aquilo não está movimentando. Isso contribui e muito para a noção ou ilusão de movimento. Já até falei com vocês que o cinema, né,
é usado nisso aí, com essa perspectiva. O cérebro, ele atrasa 1/10 de segundo aí para fazer a imagem, logo que a luz chega na retina. E esse atraso aí, o cérebro também, ele grava por um curto intervalo de tempo aquela imagem. Então, isso aí é usado no cinema, né? Você dá a noção de movimento. Se você vir vários desenhos parados, de maneira rápida, o cérebro vai interpretar também como movimento. Isso aí é a base do cinema, tá? Que vem da cinemática de movimento. Observe esse truque aqui agora. Mais um pouquinho para vocês verem. Vocês conseguem perceber que os círculos estão girando? Novamente foi usada aí padrões de cores. Nós temos aí a cor verde, indo para um tom mais claro e até mesmo para um tom mais escuro, avermelhado e dando impressão de sombra. Isso também vai confundir o cérebro, tá, gente? Uma coisa interessante é que se você tentar focar num ponto único, no meio, por exemplo, o movimento pode parar. Por quê? O cérebro está vendo tanta coisa e tão repetitiva que ele começa, é como se estivesse olhando todos de uma só vez. E aí dá essa noção aí de movimento. Agora, acho que criar isso vai ser bem difícil, né? De você criar um desenho que vai dar exatamente esse efeito é uma obra de arte mesmo, né? Olha que interessante. A sombra de cada conjunto de anéis segue em direções opostas. Resultado: os neurônios ligados à captação de cores interpretam como se os anéis estivessem girando, tá? Então vamos ver mais uma vez aí os anéis girando. Vocês podem ir na sua casa, se quiser, tá? Pegar o celular de vocês, procurar aí ilusão de ótica. Tem uns que vêm assim, as 10 mais interessantes. E aí você clica, você vai ver de mais perto, mais pertinho, tá, gente? Essa aula também vai ficar disponível depois, né, no Se Liga Educação. Vocês podem olhar lá que tem as referências bibliográficas, vocês podem procurá-la e olhar com calma, mostrar para a mãe de vocês, tá bom? Pode curtir bastante aí essa brincadeira. Outra ilusão de ótica que agora, vocês vão perceber o que, gente? Olha, ondas, né? Novamente, uma repetição de padrão, tá? Uma repetição aí de cores. Uma coisa interessante, gente, que o cérebro, o cérebro é bombardeado o tempo todo com muita informação. E ele tenta limpar essa informação. Tá? Ele busca nas figuras as características que são mais constantes e invariáveis. Então, às vezes, está mudando muita coisa, ele foca em algo que é constante. Tá? E aí, dá uma dimensão aí, por exemplo, de profundidade, tá? De distância. Só para você ter uma ideia, quando uma pessoa afasta de mim, ela vai longe, era para ela ficar pequenininha, mas o cérebro consegue, mesmo a certa distância, calcular o tamanho certo daquela pessoa. Se eu pegar uma folha de papel e também levá-la para longe e colocar várias folhas perto de mim, o cérebro consegue falar, ó, é essa aqui que eu estou vendo lá. Então ele consegue fazer essa proporção aí de tamanho, tá? Ele interpreta e ele busca padronizar, ele busca simplificar, tá certo? Observe o truque. Nesse caso, o fundo é um azul. É de um azul contrastante. Nós temos o verde que está nas formas que parecem hexágonos, que são que tem os 6 lados, além das bordas de cores azul e preta ao redor dos hexágonos. Elas se repetem. Isso potencializa o efeito de ondulação. Aqui os hexágonos, a cor novamente aqui. Observem na extremidade o preto e o branco, né? Intercala o preto de um lado e o branco de outro. Isso varia em cada hexágono, tá? E aí essa sombra aí dá essa noção aí do cérebro aí de movimento, tá? Lembrando aí também dos micromovimentos que o nosso cérebro consegue fazer. Aqui eu tenho uma ilusão de ótica chamada de 3D.
3 dimensões, tá? É um desenho onde eu estou vendo ele tridimensional para frente, né? E, na verdade, foram feitos o quê? Círculos bem concêntricos, até chegar aqui, ó, num ponto principal, no centro, tá? Vamos ver essa imagem aqui rapidinho. Vocês percebem que a imagem está aproximando de vocês? Como se vocês estivessem indo em direção, né? Aquela, parece um buraco de fechadura, né? Como se estivessem indo em direção. Observem também que nós temos aqui um padrão de cores, né? São vários retângulos, olha, azul, lilás, preto, verde, amarelo e branco. Aí repete de novo, olha, azul, lilás, preto, verde, amarelo, branco. Então repete as cores, repete os quadrados e novamente o seu cérebro tem dificuldade. E o que é para eu ver? E ele acaba ficando confuso, né? Então eu vou associar alguns neurônios aí de movimento e você vai ter a impressão de que você está caminhando para dentro aí desse túnel. Então olha só, observe o truque. Você tem a impressão de que está em um corredor e está sendo sugado em direção a essa fechadura? Usando a técnica de criar perspectiva, a figura contém diversas linhas que vão dos 4 cantos até o centro. Esse jogo de cores utilizadas nos azulejos aumenta a ilusão de profundidade. Então aqui, gente, vocês viram uma noção de profundidade, tá? É muito interessante, eu acho magnífico isso. Olha, esse professor de física, chamado Patrick de Almeida Pinto, esse mesmo que eu falei que deu a descrição do que é uma ilusão de ótica, ele lembra que nos nossos olhos a retina capta as imagens primeiramente em 2D, em 2 dimensões. Mas é o cérebro que interpreta os dados e formula o mundo físico de forma tridimensional. Sombras, perspectivas e contrastes de cores auxiliam o cérebro nessa fabulosa missão. Olha que interessante, eu queria chegar nesse ponto aqui. A gente já estudou o cérebro, já estudou a visão, já estudou como que funciona, qual que é a relação desses 2 órgãos. Agora, olha que interessante. Além dos olhos, na verdade, não vemos o mundo apenas com nossos olhos, mas também com o nosso cérebro. Então, eu coloquei o desenho do cérebro, né? É um órgão maravilhoso aí, que deixa o nosso mundo muito mais bonito, né? Interpretando aí. Uma curiosidade de uma ilusão de ótica para vocês, em Belo Horizonte, a Rua do Amendoim. Estou falando muito de Belo Horizonte porque é a capital de Minas Gerais, tá, gente? Tem uma rua aqui em Belo Horizonte, chamada de Rua do Amendoim, que se você parar o carro no ponto morto na rua, você tem a sensação de estar subindo uma ladeira, sem fazer nenhum tipo de esforço mecânico ou manual. Na verdade, para um carro fazer isso, você tem que estar descendo e não subindo, né? O que acontece? A cidade de Belo Horizonte, ela está em relação ao mar, ao nível do mar, um pouco mais inclinada. E essa rua está mais inclinada do que a inclinação que Belo Horizonte tem em relação ao mar, tá? Essa é a explicação que eles dão aí para essa ilusão de ótica. E para terminar, esse é um estereograma, onde você tem uma visão tridimensional. Para fazer isso, eles fazem um desenho como se fosse o que um olho enxerga e a visão do outro olho. E o que o cérebro faz? Junta a visão desses 2 olhos e forma uma visão única tridimensional. Essas vocês podem pegar na internet, tá? Porque você tem que olhar de pertinho e quando você volta, a imagem pula, ela fica tridimensional. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi esse a título de curiosidade, tá? Porque a ciência ela é maravilhosa, ela é mágica e nos traz grandes descobertas. Seja um bom leitor, um bom pesquisador. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula com a Marizinha.